Tarcísio Gomes de Freitas é ministro da Infraestrutura e, para mim, é um dos melhores ministros do governo Bolsonaro, uma disparada, assim, de longe. O segundo colocado fica longe do Tarcísio. E o Tarcísio tem uma amizade muito grande com o presidente Jair Bolsonaro. Né? Não é só ministro do presidente Jair Bolsonaro. Então, o senhor transfira ao senhor presidente e à família dele a minha mensagem de melhoras o mais rápido possível. Mas, ministro Tarcísio, já pela proximidade, ontem parece que até o senhor se manifestou, qual é a real situação do presidente da República nesse momento? É claro que o senhor deve estar sendo informado sobre isso, por uma questão de Estado, mas também de amizade em primeiro lugar. Bom dia ao senhor, é um prazerão falar com o senhor. Bom dia, Datena. É sempre um prazer estar aqui falando com você, é uma alegria grande. Saiba que a admiração é recíproca e hoje de manhã a gente já teve as primeiras notícias aí do presidente. O presidente está bem disposto, está interagindo ali com aqueles que o acompanham no hospital, está até fazendo piada, né, que é uma característica dele, né, o bom humor, e fazendo o acompanhamento clínico. Muito provavelmente não vai ser necessário fazer cirurgia, e a gente espera aí então uma alta em breve e o retorno dele às atividades. Então, o soluço passou, né, enfim, tá com a alimentação com a sonda nasogástrica, que era uma medida necessária agora, mas evoluindo bem e deve ter alta sem necessidade de fazer cirurgia, sem o problema dos soluços, restabelecido e pronto para voltar às atividades. Ministro, ele tem previsão de alta e, por enquanto, o comando não é passado para ninguém, ele continua exercendo a função. Se ele está melhorando, não haveria nem razão para isso. Não é? E qual é a possibilidade da cirurgia em percentual? Pelo jeito não vai ter necessidade. E se há um prazo para o presidente sair do hospital? Olha, eu não tenho como avaliar o percentual, mas o que tem sido relatado pela equipe que está lá em São Paulo é que a situação está evoluindo bem, provavelmente, muito provavelmente, não vai ser necessário cirurgia alguma e até com expectativa de alta breve, talvez até nesse final de semana. Ótimo. Que ele tenha toda a saúde possível e que ele melhore rapidamente mesmo. Bom, o presidente anunciou na terça uma redução no PIS/COFINS do diesel, mais uma vez, né? Ele já tinha anunciado outra vez, anunciou mais uma vez redução de impostos sobre combustível. Qual vai ser essa redução? E também não adianta nada ele anunciar a redução sobre combustíveis se os estados não fizerem, não acompanharem, né? Essa é uma pergunta que pode ser respondida diretamente aos nossos irmãos caminhoneiros. Nós pegamos um caminhoneiro ao vivo aqui, o Anderson, caminhoneiro autônomo, e descemos a serra com ele. Né? Ele gastou R$ 1.000 e poucos só de combustível e pedágio, R$ 1.300 de combustível e pedágio. E falando com ele ao vivo. No trecho de serra ele pagou R$ 151, que é um caminhão de 5 eixos. Tá? Tem caminhão de 9 eixos e daí por diante. Mas ele disse assim, Datena, o autônomo não tem mais como sobreviver. Do jeito que está, não tem mais como sobreviver. Fora que você aumentando combustível, você, por consequência, aumenta tudo que existe. Aí o impacto da economia é muito grande, a inflação já está alta em relação a outros períodos da nossa história, né? Recente, né? Porque já chegou a muito mais do que isso, mas a gente já tinha controlado a inflação. Claro que durante a pandemia ela iria subir, porque ela afeta também diretamente a economia, mas o impacto do combustível é terrível. Então, principalmente aí para os nossos irmãos caminhoneiros, qual vai ser a redução e a necessidade dos estados acompanharem também essa redução nos impostos que incidem sobre o combustível. Bom, é isso, Datena, a situação realmente preocupa. A gente tem hoje uma inflação que é bem decorrente da pandemia, um efeito que a gente está observando de crescimento de demanda, é uma coisa que está sendo puxada no mundo todo. A gente viu uma pressão grande sobre commodities. Felizmente, as commodities estão retraindo, então o preço está caindo.
lá fora, mas hoje a gente tem uma componente aqui no Brasil importante, que é a questão energia. E aí eu me refiro tanto à energia elétrica quanto aos combustíveis, e isso está puxando realmente a inflação para cima. A gente viu um crescimento muito forte do petróleo no mercado internacional, como a gente importa muito derivado, acaba isso refletindo no preço dos combustíveis aqui. A gente conseguiu passar algum período sem aumento, mas infelizmente em função dessa pressão no mercado externo, isso acabou tendo que ser repassado aqui por uma questão de solvência, né, de contas da Petrobras, e de fato a gente está aqui o tempo todo pensando como aliviar a situação dos vários usuários, e aí não são só os caminhoneiros, é todos os brasileiros que dependem do combustível, porque não é só o óleo diesel, é também a gasolina, é o gás de cozinha. Então, o presidente está pensando novamente numa redução de PIS e COFINS como uma forma de aliviar. Agora, uma grande aposta é a medida que está no Congresso. O presidente tem tratado com o presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, a possibilidade de já votar uma modificação na legislação para mudar a forma de incidência do ICMS no combustível. Hoje nós temos uma situação que é calculado um valor de referência a cada 15 dias, isso provoca uma variabilidade de preço muito grande, e aí o percentual, a alíquota de ICMS dos estados, ela acaba incidindo sobre esse valor de referência que já contém a tributação. Então, é uma forma de eliminar essa questão da bitributação, dar um pouco mais de previsibilidade à mudança do ICMS acontecendo direto na refinaria em cima de um percentual fixo. Isso daria algum alívio e alguma... Se não vai para o bem, vai para o mal, né? Pois é. Se não vai para o bem, vai para o mal, porque não adianta nada o governo central reduzir ou zerar PIS/COFINS sobre combustíveis se os estados não fazem isso. Não adianta absolutamente nada. E aí, com uma medida dessa, unificando, sei lá de que forma, mas por determinação de lei, que quando o governo central reduzir o PIS/COFINS, os estados têm que acompanhar. Senão não adianta nada. E tem cara que não reduz, não é por causa da arrecadação, não reduz é porque o presidente está tomando a medida. Não quer que dê certo. Porque vai ficar como se fosse uma medida do governo. Os caras têm que entender que entrando no jogo de redução de imposto, todos os estados serão beneficiados por consequência que é um governador do estado. Se ele é contra ou a favor do Bolsonaro, não interessa. Tem que ser a favor do motorista. Tem que ser a favor das empresas que transportam. Senão vão ter que demitir ainda mais. O autônomo vai desaparecer. É mais ou menos isso, né, Tarcísio? Com certeza, Datena. E uma coisa que a gente tem que observar e precisamos ter a sensibilidade é que a economia está voltando a aquecer, as pessoas estão voltando a transportar, então a gente está tendo mais consumo de diesel, o consumo está aumentando, então se o consumo está aumentando, a arrecadação também vai aumentar. Então é hora de a gente procurar dar um alívio mínimo que seja, porque se todo mundo contribuir um pouco, a gente melhora a situação. Nós estamos discutindo com o Congresso e o deputado Jerônimo foi o relator da proposta do governo do documento de transporte eletrônico. Nós temos a perspectiva de ter uma votação próxima na Câmara dos Deputados, projeto que depois irá ao Senado, né? É uma medida provisória. O que é o transporte eletrônico, para a gente entender? Isso é o seguinte, Datena, hoje você vai fazer um transporte, você tem um cipoal de documentos, documentos do Ministério da Infraestrutura, documentos de meio ambiente, documentos da Anvisa, de vigilância sanitária, documentos estaduais, documentos fiscais. Então, é uma carga muito grande de documentação. A ideia é condensar isso num documento único, um documento eletrônico, que o caminhoneiro possa ter no celular, que seja fácil de emitir, que elimine a necessidade de você ter intermediários no processo. Cada vez que você tem mais intermediários, é mais renda que você come. Então, é uma forma de tentar proporcionar uma contratação direta também. É uma forma de dar acesso ao caminhoneiro ao crédito, porque a gente passa a ter a informação de renda dele, a gente passa a saber o quanto ele transportou, quanto ele está movimentando, então ele vai ter acesso ao capital de giro. E o mais importante, poder contratar diretamente, sem aquela quantidade de intermediários. É uma redução expressiva de burocracia que deverá acontecer em ondas. Numa primeira onda, a gente
condensa todos os documentos de transportes, numa segunda onda, todos os documentos federais, e numa terceira onda, os documentos estaduais e fiscais. Aí nós vamos simplificar muito as operações de transporte, e essa redução de burocracia vai gerar mais renda para o trabalhador lá na ponta da linha. Separem, por gentileza, umas 3 perguntas ou 4 dos nossos irmãos caminhoneiros, motoristas, porque o ministro Tarcísio é muito bem quisto aqui. Quando ele aparece, que aparece de gente fazendo pergunta, não está no gibi. Se o ministro permitir, 2, 3 perguntas no máximo, para não tomar tempo do ministro também. E as outras perguntas que chegarem, a gente encaminha à assessoria do ministro, que vai responder na medida do possível. Sistema cartorial, vale também para o transporte, é desde a época do Império, né? E na maioria das vezes é desnecessário, a não ser para criar dificuldade para vender facilidade, que é a chamada corrupção. Então, quanto menos documento há necessidade, melhor condição você tem, principalmente para os caminhoneiros e principalmente para as empresas que empregam os caminhoneiros. E este aplicativo InfraBR, como é que funciona esse sistema de informação para o caminhoneiro, ministro? O InfraBR foi um aplicativo desenvolvido na época da pandemia, porque a gente queria dar informação para o caminhoneiro, né? Então, naquela época, estava havendo fechamento de comércio, a gente não sabia quais os postos que estavam disponíveis, onde é que ia ter restaurante. Então, a gente procurou condensar essas informações no aplicativo e a gente vai usar essa plataforma agora para dar mais suporte para o caminhoneiro. Por exemplo, uma coisa que o caminhoneiro precisa ter de suporte, o auxílio para calcular o frete dele. Muito caminhoneiro, às vezes, não sabe que ele vai ter que ter uma reserva de depreciação do equipamento para que mais na frente ele possa fazer a substituição do seu equipamento, do seu caminhão, possa fazer a manutenção do seu caminhão. Então, não é simplesmente o custo do combustível, né? Não é o restaurante. Então, a gente precisa auxiliar ele a fazer esse cálculo. Olha, uma coisa interessante. Quando uma farinha de trigo aumenta, o padeiro sobe o pão. Quando o diesel aumenta, muitas vezes o caminhoneiro não repassa isso para o frete. Porque se ele repassa, mas o companheiro do lado não repassa, o mercado entende que aquele valor de frete é possível. E eles começam a ficar estrangulados. Então, ele precisa aprender a repassar isso para o preço dele. E é uma questão que a gente precisa capacitar toda a massa de caminhoneiros para que todos passem a raciocinar da mesma forma. Olha, subiu o diesel, então eu preciso repassar isso para o meu custo, vou repassar isso para o frete. E aí o frete subir, e eles vão ficando menos apertados. Uma coisa que é natural em qualquer segmento de mercado, mas por esse excesso de oferta que existe hoje, e pela forma pura do caminhoneiro, assim, às vezes para ele não conseguir fazer essa conta, às vezes ele quer repassar, mas o companheiro do lado não repassa e o outro não repassa, ele não consegue passar esse custo para frente. Bom, o senhor é respeitado e é muito fácil saber disso, porque o senhor é uma pessoa ousada, inteligente, que fez da logística para a distribuição de vacinas um dos principais pontos de combate ao coronavírus no Brasil. O senhor transformou a logística de uma forma mais fácil de ser realizada e que vacina chegasse a vários pontos do Brasil, com colaboração de outras pessoas, mas a logística fica por conta do senhor. Então, outro ponto é que o senhor é ousado em pensar em retomada de economia. Nós estamos mais precisando hoje em dia é emprego. E o que gera emprego é obra, né? E o senhor fala sempre, olha, a saída é que obras sejam realizadas. Pequenas obras, pode ser até, mas necessárias, mas grandes obras que são mais do que fundamentais para avançar o Brasil, para colocar o Brasil realmente no primeiro mundo e para dar emprego para muita gente. Como é que estão as entregas de obras aí no Brasil e qual é o seu plano para, através de obras, arrumar emprego para tanta gente que não tem? Datena, mais uma vez você foi na veia, né, no cerne da questão. Acho que o nosso desafio agora é gerar emprego. Emprego tem que ser uma obsessão. Emprego, emprego, emprego. A gente tem que estar focado nisso, batendo nessa tecla. Felizmente a economia está começando a responder, a gente está conseguindo gerar postos.
e acho que com essa escalada da vacinação, mais mobilidade as pessoas terão e mais empregos vão surgir, mais investimento vai aparecer. No ano passado, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu entregar 92 obras. Nesse primeiro semestre, nós já entregamos 51. Queremos terminar o ano com mais de 100 entregas de obras, algumas entregas importantes, emblemáticas. Retomamos obras que estavam paradas há mais de uma década. Tivemos a oportunidade de botar obras que estavam 11, 15 anos paradas para funcionar, para rodar. E estamos focando muito na iniciativa privada. Na semana passada, a gente fez o nosso leilão 71, o 71º ativo transferido para a iniciativa privada. A gente está batendo, chegando perto aí da casa dos 80 bilhões de reais em contratos privados, que vão virar obra ali na frente. Então, a gente vai ver o Brasil se transformando num grande canteiro de obra. E agora, nesse segundo semestre, nós vamos inaugurar a temporada dos grandes leilões. Vamos começar aí com o leilão da Nova Dutra, né, que vai ser a ligação Rio-São Paulo, mas vai incluir aí a Rio Santos, né? A gente vai pegar até Ubatuba, duplicando até Angra dos Reis, são 15 bilhões de reais. Está parada no tempo, né? A Rio Santos está parada no tempo. E a gente vai resgatar ela, a gente vai trazer tecnologia de informação, vai trazer duplicação, novos túneis, correção de traçado, manutenção, que é o básico, que hoje não existe. Então, o usuário vai receber algo diferente. E aí, Datena, dentro da preocupação até que você expôs, né, com o nosso caminhoneiro, o usuário que vai sair do Rio de Janeiro e vai chegar em São Paulo, mesmo com essa carga toda de investimento, vai pagar 35% menos de tarifa de pedágio. Lá no Paraná, a gente vai relicitar as concessões, a gente está estimando 40% menos de tarifa de pedágio, mesmo com 44 bilhões de reais de investimento. Então, a gente está querendo trazer investimento para dentro e diminuir carga, diminuir tarifa. Então, esse é um dos objetivos nossos e tem muita coisa programada. Vai ter o leilão de Congonhas, leilão de Santos Dumont, a privatização do Porto de Santos, o modelo está quase pronto, vai ser um leilão de grande porte. A gente vai começar com a desestatização do Porto do Espírito Santo, que a gente vai lançar já agora no segundo semestre. Então, a ideia é trazer esse investimento, vamos chegar no final do ano que vem, com perto de 250 bilhões de reais em contratos com iniciativa privada, que vão, no final das contas, gerar emprego. É o trabalhador que vai trabalhar lá na construção civil, vai levar renda para casa, vai poder comer o seu churrasco no final de semana, tomar sua cerveja e ter uma vida tranquila. Há obras em alguns pontos que o senhor citou que vão esbarrar em problemas ambientais. Isso aí também está sendo resolvido? Com certeza. A gente fez um meia-culpa. Olha, por que às vezes as licenças não saem? E a gente concluiu que a gente falhava nos estudos, a gente falhava na concepção. Então vamos trazer o que tem de melhor de concepção para dentro. Vamos ver como é que a gente faz recuperação de processo erosivo, como é que a gente recupera as áreas degradadas, áreas de jazida, de caixas de empréstimo. Vamos ver como é que a gente faz os melhores dispositivos de travessia de fauna, qual é a melhor abordagem para as comunidades vulneráveis, como é que a gente incorpora isso dentro de uma lógica de relação causa e efeito para dentro dos nossos estudos, e trabalhamos na qualidade desses estudos. Fizemos parcerias com entidades importantes, como a agência GIZ da Alemanha, que está muito focada na questão da mudança climática, com Climate Bond Initiative, que está trabalhando conosco na estruturação do programa ferroviário, para que a gente tenha todo o programa ferroviário certificado, com selo verde, que isso vai dar acesso para a gente também a novas fontes de financiamento, que são esses financiamentos verdes. E esse esforço de melhoria da qualidade do projeto na questão sustentabilidade vai estar nos ajudando nas licenças. Então, licenças que antes eram improváveis já estão na iminência de sair. Então, acho que está valendo a pena, a gente está conseguindo liberar muita coisa e, no final das contas, é obra que a gente vai gerar e com respeito às questões de meio ambiente. Olha, o Brasil não é segredo para ninguém, está passando uma dificuldade econômica terrível. Está tendo que limpar os seus cofres aí para ajudar a população, conseguir raspar o tacho para conseguir tocar algumas obras, mas o senhor tocou num ponto fundamental. É imperial que você tenha investimento externo. Se você não tiver investimento externo, você está perdido. Não é só o Brasil, mas principalmente os países emergentes.
precisa atrair capital externo para que as obras sejam feitas e para que o cara tenha emprego no Brasil. Agora, o senhor é visto como uma pessoa muito honesta. Desse cargo não pode ser diferente, né? Porque nós já vimos o que já deu errado aí com empresas aí metendo a mão no tacho, construindo estradas, construindo portos e levando 10 vezes mais do que deveriam levar, corruptamente lesando o Brasil, entendeu? A maioria desses caras vai sair impune aí. Vai sair impune porque houve uma anistia geral para quem não merecia. Por gente que foi mal julgada e que tem suspeição ainda e que deveria ser julgada de novo, entendeu? Os caras vão sair isentos aí de uma culpa que tem. Não adianta você fazer uma boa obra e roubar pra caramba nessa boa obra. Ninguém é contra concessão nem privatização, desde que a coisa seja absolutamente transparente, porque esse é o caminho. Talvez um único caminho que nós temos no meio da pandemia agora, não resta outro. O senhor concorda comigo ou não, ministro? Concordo integralmente. A gente precisa trazer iniciativa privada. Tenho dito que a iniciativa privada está vindo. Por quê? Porque a gente juntou aqui uma série de fatores. Primeiro, o Brasil é um país que tem tradição de respeito a contrato. A gente está oferecendo para a iniciativa privada excelentes ativos, os melhores ativos de infraestrutura que nós temos. Nós temos um portfólio, que é uma coisa muito importante, que chama a atenção dos investidores, principalmente os estrangeiros. A estruturação de projeto nossa ficou muito sofisticada, e aí tem a ver com a segunda questão, transparência. Então, a gente está comunicando muito o que nós estamos fazendo com o mercado, a gente está abrindo todas as contas, a gente está aperfeiçoando cada vez mais as matrizes de risco. O TCU está participando com a gente o tempo todo. Tudo que a gente passa para a iniciativa privada passou previamente pelo TCU. A gente só faz uma licitação de concessão hoje, de privatização, com a aprovação prévia do TCU. O TCU aprova antes. Quando o TCU aprova, é que a gente lança uma licitação. Então, isso dá uma segurança grande, é um conforto. A gente está investindo muito nessa questão da segurança jurídica. Os projetos oferecem uma remuneração muito adequada e interessante do ponto de vista, se a gente comparar aí com o que acontece no resto do mundo. Então, a gente consegue remunerar taxas que são atraentes, que são muito compatíveis com o nosso nível de risco. E esses fatores todos somados estão contribuindo para a vinda do investidor. A gente chegou a ouvir das agências de rating nos Estados Unidos que hoje a gente tem alguma das estruturações de projeto mais sofisticadas do mundo pelo tipo de mecanismo de mitigação de risco que a gente conseguiu introduzir, e é por isso que os leilões todos estão sendo bem-sucedidos. O senhor está pensando em concorrer a algum cargo político? A gente ouve o senhor falando assim, dá até vontade de votar no senhor. O senhor está pensando em entrar nas eleições aí ou não? Datena, se eu tivesse seu voto, eu seria uma pessoa muito, muito feliz, assim, seria uma honra muito grande, mas não estou não. O que a gente pensa é o seguinte: o presidente Bolsonaro deu uma missão para nós, cuidar da infraestrutura, e deu as linhas, né, as balizas, o que ele queria, e é o que nós estamos fazendo. E a gente começa a chegar nesse ponto crítico, né, com a turma que mexe com o gado aí fala, né, que a gente está entrando no brete, e todo mundo começa a cogitar, não, pô, e aí, vai disputar a eleição? Na verdade, é neste momento que eu tenho que dar tranquilidade para o mercado, para mostrar para o mercado, olha, mercado, não vamos parar nada no ano eleitoral. Nós temos um cronograma de licitações que vai acontecer. A gente vai continuar estruturando os projetos, a gente vai continuar oferecendo os projetos para iniciativa privada, que nós vamos aproveitar até o último dia para plantar aquilo que vai ser a transformação do nosso país em termos de infraestrutura. E é muito importante que o que a gente está fazendo tenha continuidade. Um dos grandes méritos do presidente na questão da infraestrutura foi encará-la como uma questão de Estado, não descontinuar investimentos, não descontinuar obras, não desmontar equipes, pelo contrário, nos dá liberdade para trabalhar com técnicos, foi uma atitude de muita coragem dele, e aí a gente precisa ver isso tendo continuidade, porque lá na frente nós vamos colher frutos muito importantes em termos de
vencer aí o nosso grande desafio econômico, que é o da baixa produtividade. Aí a gente sai da armadilha do baixo crescimento. Então é esse foco que a gente vai ter, essa tranquilidade que a gente tem procurado passar para os agentes de mercado. O senhor é mais importante no cargo que está para o país do que em qualquer cargo eletivo, eu não tenho dúvida nenhuma. Tem 3 perguntas de ouvintes aqui, e o ouvinte pergunta muito melhor que a gente, porque sofre o problema na pele. Eu não sei se dá para rodar as 3, mas a primeira nós vamos rodar agora, por gentileza. Bom dia, Datena, tudo bem? Aproveitando a oportunidade do ministro sobre o transporte de cargas. O problema aqui no estado de São Paulo, não temos aonde parar para dormir de madrugada, à noite. Aonde paramos, os guardas estão aplicando as multas. Tinha que ter um espaço para os motoristas descansar. É área de descanso. Até problema sério que a gente está procurando resolver. De que forma? Primeiro, nessas concessões novas que nós estamos fazendo, começou isso na BR-153 Goiás-Tocantins, agora na BR-163, está previsto isso na Dutra, nós teremos pontos de parada e descanso que vão ser operados pelo concessionário. Isso já vai estar incluso na tarifa. Naquela redução de 35% que eu falei, além disso, está incluso lá que o concessionário vai ter que construir um posto. Esse posto vai ter que ter condição de receber o caminhoneiro, oferecer segurança para ele fazer o seu descanso, para ele fazer a sua parada. Isso é uma coisa que reduz acidente na ponta, elimina assalto, dá tranquilidade para ele. Ele vai ter lá um local de serviço também, para ele poder realizar alguns serviços, poder fazer a sua alimentação em paz, num lugar cercado, monitorado. E isso está na tarifa, ou seja, ele não vai pagar. Então, os postos de parada operados pelo concessionário. Essa é uma iniciativa. A gente está certificando postos de parada ao longo do Brasil também. Certificamos 50 e a nossa meta é chegar a 100 até o final do ano. Estamos falando com as autoridades portuárias para conseguir áreas. Santos já está fazendo isso, está disponibilizando uma área que vai ser transferida para a iniciativa privada, para a gente também transformar em posto de parada na chegada do porto. Porque às vezes o caminhoneiro não tem onde parar, ele fica parado ali em fila dupla, no meio da pista, nas avenidas do município, e acabam sendo multados. Então a gente quer acabar com isso, dar estrutura de repouso também para o caminhoneiro nas estruturas portuárias. Então todos os portos estão com essa incumbência, né, de fazer esses estacionamentos. E aí nós vamos mitigando esse problema nos postos de parada, até para poder cumprir a lei do descanso. E tem segurança para o cara, é outra coisa, né? A segurança é uma coisa vital, principalmente nas estradas do Brasil hoje. Mais uma perguntinha só, porque não dá mais tempo, e a gente vai enviar todas as perguntas aqui à sua assessoria, na medida do possível, se eu puder responder, como o senhor é muito bem quisto pelos caminhoneiros, eu acho legal. Vamos ouvir então a mais uma pergunta? Bom dia, Datena, bom dia a todos, bom dia ao ministro. Eu gostaria de saber o porquê os combustíveis no Brasil, o etanol, a gasolina, o gás de cozinha e o diesel principalmente, todos eles sobem tanto. Sendo que ele é extraído aqui, ele é refinado aqui, é tudo feito aqui e a gente ganha em real e ele acompanha o barril do petróleo. Eu não consigo entender. Responde para nós, Tadeu Mauá. Então, vamos lá. É uma pergunta muito frequente, né? A gente ganhou autossuficiência no petróleo, né? Todo mundo tem essa ideia da autossuficiência. Muito bem, a gente é autossuficiência na produção, mas nós não somos autossuficientes no refino. Então, hoje, a gente importa derivados, né? Então, e à medida que a economia vai crescendo, a gente está importando mais, porque o investimento em refino não acompanhou a evolução da demanda. Lamentavelmente, até vários investimentos em refino que foram programados viraram desvio. Está aí a Lava Jato. Boa parte do que a gente viu na Lava Jato, boa parte dos desvios, eram justamente nessas instalações de refino que podiam estar aliviando essa questão da demanda doméstica hoje. Quando saquearam a Petrobras. Quase quebraram a Petrobras. Então, a gente, infelizmente, importa derivados. E aí, para manter as contas da companhia, que é uma companhia de capital aberto, e o Brasil já pagou um preço caro por desrespeitar isso, a gente acaba acompanhando a variação do preço do barril lá fora.
Por isso que a Petrobras hoje está focada num programa de desinvestimento, e parte desses investimentos são desinvestimentos justamente de refinarias, para que a gente tenha investimento, tenha competição aqui dentro, possa aumentar a oferta e eliminar um pouco essa dependência daquilo que vem de fora. Além disso, se a Petrobras não faz esse repasse de preço, os importadores não importam, porque eles não conseguem competir. E se eles não importarem, a gente vai ter desabastecimento, e é por isso que a gente fica vulnerável às flutuações do preço do combustível no mercado internacional. Ministro, foi um prazer conversar com o senhor. Essa entrevista foi retransmitida pelo site UOL, o maior do Brasil, e todos componentes da plataforma Bandeirantes de Comunicação. Sorte ao senhor, saúde ao senhor, fique bem. Datena, foi um prazer grande falar com você mais uma vez, estamos sempre à disposição, sempre é legal a gente poder interagir com seus ouvintes, né, e que mais vezes aconteçam aí, a gente fica muito feliz. Fica com Deus. Prazerão, ministro. Abraço grande, fica com Deus também. RB fechada com você. Datena no ar.